Bom dia, como é que vocês estão? Hoje nós vamos fazer diferente, tá bom? Com o intuito sempre de tornar mais agradável para todas nós. Vamos fazer mais esse teste, quero a opinião, tá bom? Digam como vocês preferem, mas eu quero que a gente permaneça juntas, tá ok? Então tá bom, vamos seguir então Provérbios 2, do 11 até o 22. E eu vou ficar aqui com o versículo 18, que fala sobre imoralidade. Então, no provérbio de hoje, o autor fala sobre uma das grandes tentações, tanto para o homem quanto para a mulher. Ele se refere às relações imorais, né? Como o adultério, prostituição, cobiça, lascívia e tantas outras coisas. Ele se refere a esses comportamentos como sendo caminhos de morte. Então, quando ele fala de morte, a gente é levado a pensar em alguns aspectos da morte, né? Como, por exemplo, a morte física. No caso de adultério, né, em que quando um dos cônjuges trai, né, e o outro descobre, e por falta de controle emocional, né, um ou outro acaba cometendo suicídio, né, ou homicídio. Aí acontece a morte física, né, amadas? A gente pode pensar também em morte emocional. Nos casos de quando a traição, nos casos de traição, quando o parceiro traído ele descobre, e assim a situação acaba desenvolvendo, né, diversos problemas emocionais. Em alguns casos, aquele que traiu, quando cai em si, sofre muito, né, quando ele descobre o mal que ele causou para o outro, né? E aquele que também é traído também sofre muito, né? Então pode acontecer a morte emocional, né? Depressão e tantas outras coisas. E também a gente pode ser levado a pensar também sobre morte moral, né? No caso nos casos em que muitas pessoas são envolvidas, né? Amigo, família, e aquele que cedeu à tentação, ele se sente envergonhado, né? Ao ponto de querer se esconder de todo mundo, ou então quando todos resolvem ignorar, né, a presença daquele que errou. Né? Enfim, seja qual for o caso, sempre há algum tipo de morte, né? E consequentemente um luto, né? No sentido de que houve uma perda, uma dor, sofrimento. Então, por isso que nos versículos anteriores de Provérbios, o autor aconselha, né, que as pessoas ouçam e busquem a sabedoria, né? Porque somente pessoa sábia tem condição de evitar a tentação para não chegar a esse ponto, né? A esses comportamentos, né? E tem mais condição porque a sabedoria, ela dota, né, ela dá para aquele que a possui discernimento, né, de valores preciosos à vida e aos relacionamentos, né? Sem a sabedoria, nós, né, a gente está afadado ao fracasso, né? A gente está entregue à nossa tentação, ao nosso próprio desejo, né? Que são próprios da nossa existência, que são próprios da existência humana, né, querida? E acaba que por falta de sabedoria, a gente acaba trocando com facilidade aquilo que é permanente, né? A família é permanente, os relacionamentos deveriam ser permanentes, né? Valores, a reputação permanente. A gente acaba trocando tudo isso por aquilo que é transitório, né? Por momentos, né? De ilusão, de prazer, né? Então eu creio que o provérbio de hoje ele convida, né, para que a gente avalie qual o caminho que a gente está trilhando, né? Para onde que esse caminho está nos levando. Então é necessário uma avaliação. Só que para fazer até essa avaliação é necessário sabedoria, né, amadas? Porque senão, mesmo trilhando caminho de ruína, caminho de morte, a gente não vai ter sensibilidade para verificar isso, né? E achar que está indo para o paraíso, né? Então, vamos refletir, né? Que mesmo que seja, que pareça, né, doce, bonito ou agradável, né, que faz bem para nossa vida, às vezes o sabor não é tão agradável assim, né? Com o passar do tempo vai se tornar intragável, né? Pode se tornar amargo. E no final, aquilo que a gente pensa que é saudável, na verdade, tá sendo um veneno, né? Então, vamos ser sábias, vamos refletir, vamos avaliar e, se necessário, considerar e tomar a postura correta, tá ok? Buscar a moralidade de acordo com os valores e princípios de Deus, tá bom, queridas? Então, vamos orar? Senhor Jesus, eu sou grata por sua direção para as nossas vidas. Peço para que o Senhor nos dê o seu coração,
para que a gente busque, Senhor Jesus, os nossos valores e princípios, Senhor Jesus, em Ti, para que os nossos caminhos sejam caminhos de paz, caminhos de vida, e que isso se reflita na vida daqueles que andam conosco, da nossa família, dos nossos amigos. Queremos ser encontradas como mulheres virtuosas, mulheres que temem a Ti, mulheres que buscam a Ti e que têm como princípio, Senhor Jesus, a Sua santidade e os Teus pensamentos, Senhor Jesus. Que os Teus pensamentos sejam os nossos pensamentos. Te agradeço, Senhor Jesus, por mais este dia, por Sua palavra que nos instrui em todo o tempo. No nome do Senhor Jesus, abençoa cada uma dessas mulheres. Amém, Senhor.